Bom dia a todas e todos. Meu nome é Ana Potiara, sou diretora administrativa financeira da Andi Comunicação e Direitos e coordenadora adjunta da Secretaria Executiva da Rede Nacional Primeira Infância. Nessa linda manhã, serei a moderadora deste evento. Convido agora a Miriam Isabel, nossa querida Praguita, para dar início a este evento. Bom dia a todos e todas que nos ouvem de toda parte do país. É com muita honra, com muita satisfação e muita alegria que nós estamos lançando hoje, dia 8 de outubro de 2020, o Observa, o Observatório do Marco Legal da Primeira Infância. Este é o nosso presente para as quase 20 milhões de crianças entre 0 e 6 anos de idade que nós temos no Brasil. O meu nome é Miriam Praguita, eu sou a diretora executiva da Andi Comunicação e Direitos e a coordenadora da Secretaria Executiva da Rede Nacional Primeira Infância. A Rede Nacional Primeira Infância é composta por mais de 250 membros, é uma rede suprapartidária, diversa, composta por organizações da sociedade civil, organismos multilaterais, pela academia, por institutos, fundações, universidades, escolas, e se dedica desde 2007 a garantir que as crianças de 0 a 6 anos tenham as suas políticas públicas preservadas, em encaminhamento, implementadas no Brasil. E foi por isso que nós criamos este observatório, com este recorte de 0 a 6 anos de idade, para garantir que cada uma das nossas crianças brasileiras seja vista e tratada como um cidadão e uma cidadã de direitos, que de fato são. Então, com muita, muita alegria que nós demos essa largada hoje. Eu tenho certeza que o observatório vai ser de grande utilidade para nós da sociedade civil, para os representantes governamentais, para os gestores públicos, para a universidade, para as mães e os pais, os cuidadores que estão em casa, enfim, para toda a população brasileira. Porque, de fato, o observatório ele vai olhar para cada um dos 5.570 municípios brasileiros. Então, eu convido vocês a nos acompanharem por essas próximas 2 horas. Vocês vão ver que o observatório ele está constituído em cima de 3 eixos, né? O eixo de indicadores, o eixo de planos municipais pela primeira infância e a biblioteca. Então, tudo isso foi desenvolvido com muito cuidado, com muita discussão, com muita conversa, com muito estudo, com muita reflexão e, principalmente, com muita, muita, muita pesquisa. Este observatório ele já nasce sobre uma base histórica que vem desde 2016. Os dados que nós vamos apresentar são desde 2016. Então, são dados que são disponíveis nas bases federais, e nós vamos apresentar esses dados já com essa série histórica, e vocês vão poder observar ao longo desta manhã que a gente teve muito cuidado em apresentar também desagregações destes dados, uma referência com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, para nós, de fato, garantirmos que cada criança seja olhada e cuidada aqui no nosso país, no nosso imenso país, repleto de municípios, cada um com a sua característica, cada criança com a sua diversidade, que para nós é tão importante que seja vista. Cada criança importa para nós, né? Então, este é um trabalho da Rede Nacional Primeira Infância, é um trabalho que vem sendo feito por muitas mãos, muitos braços, muitas mentes e muitos corações em especial. Então, muito bem-vindos e bem-vindas, e eu devolvo, então, a palavra para a Ana Potiara, que está fazendo essa mediação tão carinhosa e eficiente para nós.
Vamos lá, gente. Muito bem-vindos, bem-vindas. É isso mesmo, Praguita. Muito obrigada pela fala. Cada criança importa e nós trabalhamos pelas infâncias e as crianças do presente, né? Convido mais uma vez a Miriam para que nos fale um pouquinho como foi o processo de construção e desenvolvimento do Observa. Praguita, com você. Ao organizarmos esse roteiro da nossa programação desta manhã de hoje, nós pensamos que seria importante nós trazermos um pouco do histórico de como foi desenvolvido este observatório. Por que isso? Porque foi muito importante a decisão que nós tomamos de elaborar e construir esse observatório de uma forma participativa e democrática. E eu tenho certeza que todos vocês e todas que trabalham dessa forma sabem que isso dá muito mais trabalho do que a gente simplesmente pegar, arregaçar as mangas da gente e vamos lá, vamos fazer a gente mesmo. Então, eu vou dar um pouco deste passo a passo aqui, que começou logo que nós assumimos a Secretaria Executiva da Rede. Para quem não sabe, a Rede Nacional Primeira Infância, a cada 3 anos, ela elege uma secretaria executiva. E nós fomos eleitos, então, em 2017, assumimos em 2018, e lembro que logo nas primeiras reuniões de 2018, que nós tivemos aqui na ANDE, em Brasília, o Vital Didonê nos falou: a gente precisa de um observatório para o marco legal da primeira infância. Lembro muito da Eli Harassal, a nossa parceira, tanto na ANDE quanto quando estava no governo, no Ministério da Cidadania. Nós precisamos de uma plataforma para o acompanhamento das políticas públicas, né? Nós ainda não temos isso no Brasil. E na época que nós topamos este desafio, nós não tínhamos ainda a consciência do tamanho dele. Eu acho que isso é importante para estimular a gente a seguir em frente, porque às vezes a gente sabe, a gente nem vai ter coragem de seguir em frente. E na nossa consciência da nossa pequeneza no momento, nós decidimos assim, vamos monitorar 100 municípios brasileiros. E aí eu lembro de novo perfeitamente no momento em que nós tivemos uma reunião lá na ANDE, com a Thaís e com a Diana, que são as técnicas deste observatório, e com o Vivarta também, em que eles disseram, olhando profundamente no meu olho, né, de certo com medo que eu não fosse aceitar, Praguita, dará o mesmo trabalho, ou vamos fazer para todos os municípios brasileiros. Por quê? No momento que nós recorrermos às bases federais, nós teremos para todos. Por que nós vamos selecionar apenas 100? Então, é claro que sempre dá mais trabalho, mas eu compreendi aquilo que eles e elas estavam trazendo para mim naquele momento, e claro que com um pouco de medo e resistência, falei, vamos lá, vamos fazer para todos os municípios brasileiros. Então, eu agradeço essa avaliação de vocês, né? E agradeço também ao grupo diretivo da Rede Nacional Primeira Infância, porque assim que nós apresentamos esta ideia, o grupo diretivo também acatou. Então, a nossa primeira reunião formal para fora, né, da nossa equipe foi apresentar, em fevereiro do ano passado, para o grupo diretivo da Rede esta ideia. E logo em seguida, e antes também, é sempre importante ressaltar que nós, sociedade civil, né, vivemos dos nossos financiamentos. Então, a gente conseguiu compor este quebra-cabeça de financiamentos para nós seguirmos em frente com o observatório e com o acompanhamento dos 5.570 municípios brasileiros. E logo que nós apresentamos, então, para o grupo diretivo, nós fizemos uma pesquisa de benchmarking de 40 plataformas nacionais e latino-americanas. Esse é uma pesquisa que está disponível, né, sobre como deveríamos, então, criar do zero este observatório. E criamos, então, um documento preliminar com alguns indicadores que nós já viemos definidos, que viríamos com assistência, saúde e educação, porque eu sempre brinco com a equipe que eu faço esse papel de quais são as nossas margens, né? E as nossas margens norteadoras eram essa aqui,
aqui que nós vamos correr o nosso rio, é aqui que nós vamos trabalhar com indicadores dessas 3 áreas para darmos a largada. Temos consciência que temos muito para crescer. Mas então fizemos um levantamento preliminar de indicadores e apresentamos para uma reunião de mais de 40 especialistas aqui em Brasília. Foi em maio do ano passado essa reunião, e nós convidamos, então, técnicos, representantes dos ministérios da área de educação, saúde e assistência, técnicos do IBGE, do Unicef, da Unesco, da própria rede e de outras organizações da rede, né, da Fundação Maria Cecília, Souto Vidigal, e fomos apresentando as nossas ideias, né? Estava presente também o IFAM, representado pela Luzia. Tínhamos mais de 40 especialistas que nos honraram, né, com a coragem de vamos pensar junto como é que vai ser, como é que vão ser estes indicadores que a gente quer apresentar. Então, a partir desta reunião com esses especialistas, nós definimos um bloco inicial de indicadores e apresentamos para a Rede Nacional Primeira Infância, para toda a rede, que é composta por mais de 250 membros, e a rede trouxe as suas contribuições. E, paralelo a isso, nós sentimos a necessidade de construirmos, de termos para nos acompanhar durante todo esse processo um comitê técnico. Até agradeço a Letícia, né, que lançou essa ideia. Gente, vamos montar um comitê técnico, e nós acatamos e sentimos que era fundamental e convidamos, então, para nos acompanhar ao longo desse processo, Unicef, IBGE, Ministério da Saúde, a Avante, que a Maria Tereza vai falar daqui a pouco, e uma grande parceira nossa, que é a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que veio representada pelo Eduardo Marino. Então, é um agradecimento especial por todos os componentes do comitê técnico e por toda a paciência, dedicação e, enfim, né, a disponibilidade para andarmos o passo a passo do observatório. Em especial na parte dos indicadores, nós estamos falando agora. E depois veio a parte das reuniões setoriais. E para as reuniões setoriais, as nossas consultoras foram incansáveis, né? Foram muitas visitas ao Ministério do Desenvolvimento Social, ao Ministério da Educação, ao Ministério da Saúde, com técnicos que nos receberam muito bem, que compraram a nossa ideia e que não apenas ficaram numa posição confortável de que aqui estão os dados, mas vamos correr atrás de dados que a gente quer e que precisa e que acredita que precisam ser trabalhados para se transformar em indicadores do Observa. E então nós apresentamos mais uma vez todo este resultado na Assembleia da ANDE que tivemos o ano passado. Na Assembleia da ANDE, não, desculpa, da Rede Nacional Primeira Infância. Então, é sempre um passo a passo, né? E, paralelo a isso, nós começamos, coordenados pelo Vivarta, que eu agradeço muito também, a buscar, que já vínhamos consultando desde o começo, mas a definir qual seria a empresa que faria o nosso desenvolvimento tecnológico. E nós optamos, então, pela APP Cívico, que fica em São Paulo. Fizemos visitas, fizemos todo um hackaproton, né? um método para eles compreenderem o que nós, de fato, queríamos com o desenvolvimento do nosso observatório, sempre, claro, né, naquela saia justa do que cabe no nosso orçamento, do que nós almejamos, quais são as nossas metas, mas a gente conseguiu evoluindo nisso passo a passo. E então nós passamos a nos dedicar à segunda aba do observatório, que eram os planos municipais pela primeira infância. E nós fizemos, então, uma reunião, novamente, uma reunião com especialistas em Brasília, onde nós chamamos gestores municipais para nos auxiliarem nessa construção do documento de pesquisa da análise dos planos municipais brasileiros. E aqui eu gostaria de relatar que nós temos, hoje em dia, no Brasil, que nós conseguimos capturar cerca de 120 planos municipais pela primeira infância. Então, se nós
já que nós sabemos que temos 5.570 municípios, fica claro que temos um longo caminho pela frente, mas elaboramos com esta análise uma linha de base tanto para as políticas públicas daqui para frente, como que vamos acompanhar a implementação dos planos municipais pela primeira infância no território nacional, nos nossos municípios, mas também uma linha de base que serve para aqueles municípios que virão a elaborar os seus planos municipais, junto com o curso de ensino à distância que a gente oferece em parceria com o CECIP. Na verdade, é o CECIP, é uma organização da RNPI, que elabora e que leva à frente este curso com vários aprimoramentos que nós fomos fazendo conjuntamente ao longo destes últimos 2 anos. Muito obrigada ao CECIP também. E depois, então, já tínhamos em andamento a aba dos indicadores, colocamos em andamento a aba dos planos municipais pela primeira infância, onde cada município, cada gestor, cada pessoa vai poder entrar em contato com o PDF dos planos municipais que existem disponíveis no Brasil, mas para muito além disso, subir o plano municipal do seu município. Eu sou gestora lá de Estrela, no Rio Grande do Sul, e eu sei que o meu município tem um plano que ainda não consta na plataforma, eu vou poder fazer um contato com a plataforma através do Fale Conosco e subir o meu plano, e com isso nós teremos um mapa do Brasil com todos os planos por estado, por município, por região, disponibilizados para todos e todas nós. E, por fim, nós passamos para a etapa da biblioteca, né, que era o terceiro eixo. Nós temos muita consciência que já existem organizações da rede que têm uma vasta biblioteca sobre a primeira infância, mas nós achamos que era importante, quando a pessoa vem para navegar no observatório, que ela também tenha acesso à grande riqueza de publicações que a própria rede produz. São guias, manuais, podcasts, publicações, e também as legislações, tanto nacionais quanto latino-americanas e, enfim, internacionais, a gente disponibiliza nessa plataforma. A gente chamou uma bibliotecária, Ana Juliana, para quem eu agradeço, que fez todo este trabalho. Então, e a rede se disponibilizou e foi incansável em compartilhar os seus conteúdos. E para aqueles e aquelas de vocês que estão nos ouvindo e estão se dando conta pela primeira vez, puxa, mas nós temos muito conteúdos e queremos compartilhar, mandem para nós estamos recebendo, será sempre atualizada a nossa biblioteca, como as outras abas do Observatório. E então, este foi o passo a passo para nós chegarmos até aqui, e, por fim, foi o período de homologação. E, de novo, a homologação foi feita respeito aos nossos parceiros, né? Primeiro na equipe interna, depois o comitê técnico, o grupo gestor, E é isso, né? E deixamos para uma surpresa para apresentar, então, para toda a rede, para todos vocês, todas e todas vocês. Por fim, eu vou devolver a palavra para a Ana Potiara, mais uma vez agradecendo todos e todas que participaram deste processo de elaboração do Observatório do Marco Legal da Primeira Infância, que a gente tem muita consciência que foi feito a muitas mãos. Obrigada, gente. Poti. Muito obrigada, Miriam. É sempre muito importante, né, falar desse processo. Ele foi muito colaborativo, ele foi democrático e é muito bacana. Foi longo, foi extenso, mas foi muito importante para a consolidação do Observa. Agora, enfim, chegamos ao momento mais esperado dessa manhã, não é mesmo? Agora chegamos à apresentação do Observa, o Observatório do Marco Legal da Primeira Infância. Para isso, eu convido as minhas amigas Diana Barbosa e Thaís Gabichevski para a apresentação. Elas foram responsáveis pela coordenação técnica, juntamente com o Vit Vivarta e tantas outras pessoas, para o desenvolvimento dessa ferramenta idealizada por muitas cabeças, sonhadas e desejadas por muitas pessoas, como já dito aqui. A palavra está com vocês.
Muito obrigada, Poti. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Thaís Gavrichevski, sou uma das coordenadoras deste projeto. Bom dia a todas e todos. Eu me chamo Diana Barbosa e eu tive o prazer de dividir a coordenação desse projeto com a minha colega Thaís. Antes de começar a navegação no Observa, eu queria fazer um agradecimento nominal aos integrantes do comitê, né? As falas que nos antecederam trouxeram a importância da participação desse comitê, então acho que é interessante mencionar aqui o nome de todas as pessoas que participaram conosco. Janine Ginani, Silvânia Andrade, a nossa querida Maria Tereza, que falou um pouquinho antes da gente, William Ives, Eduardo Marino e acho que é isso, e Luanda Botelho, do IBGE. Thaís, se esqueci alguém, pode me socorrer nesse momento. A gente trabalha em dupla e vamos juntas. Bom, acho que é isso. Bom, vamos lá. Nós estamos muito felizes em compartilhar com vocês esse produto que foi pensado e que foi desenvolvido com muito carinho, né? A Miriam Praguita começou a falar dela, mencionando os três eixos do Observa, de indicadores de planos pela primeira infância e a biblioteca. Então, quem nos guiará nessa primeira parte da apresentação do Observa será a Marina. Bom, essa é a Marina. A Marina é uma menina de 4 anos, que nasceu no dia 8 de março de 2016, dia da aprovação do Marco Legal da Primeira Infância. Com a aprovação do marco, foram estabelecidos princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas direcionadas à primeira infância, considerando aí as especificidades e as relevâncias dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil. A Marina, ela mora em Timbiras, no Maranhão, uma cidade com 29 mil habitantes, onde, assim como em outros municípios brasileiros, houve avanço na garantia do direito das crianças, mas a superação das desigualdades ainda é um desafio a ser enfrentado. Visando contribuir para a redução dessas desigualdades, o Observa oferece insumos para incidência sobre os processos de formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas, de forma a assegurar prioridade a essa agenda em âmbito local e nacional. Essas desigualdades se expressam de diversas formas e fazem com que algumas crianças vivenciem uma maior situação de vulnerabilidade do que outras. No estado onde Marina mora, por exemplo, 76% das crianças de 0 a 5 anos estão em situação de pobreza, porcentagem que é de 67% entre as crianças brancas e de 79% entre as crianças negras. E entre elas está Marina. Se a gente olhar um pouquinho mais de perto para o município de Marina, Timbiras, 5% das crianças de até 1 ano de idade não possuem registro civil de nascimento, uma documentação fundamental para a cidadania. O pleno exercício da cidadania, ele depende também do acesso a políticas públicas, como a gente sabe, como acesso à educação, por exemplo. A educação básica, ela se inicia na pré-escola e deve ser universalizada para todas as crianças a partir dos 4 anos de idade. A Marina e outras 1.186 crianças da sua cidade já frequentam a pré-escola. No Brasil, são 93% das crianças de 4 a 5 anos inseridas no sistema de ensino, uma situação que teve uma pequena melhora desde 2016. Na área da saúde, Timbiras tem uma cobertura estimada da atenção primária de 60%, um percentual que teve uma queda, né, uma leve queda desde 2016. Né? No gráfico que está representado aqui, Timbiras aparece nessa coluna em cor verde. A gente consegue perceber também uma diferença entre as médias estadual, regional e nacional em relação a Timbiras. A atenção primária é o nível de atendimento fundamental para o desenvolvimento saudável da criança na primeira infância, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Bom, esses e vários outros dados sobre o município da Marina e dos outros 5.570 municípios brasileiros, como bem mencionou a Praguita na fala dela, brasileiros podem ser visualizados online e por meio de um relatório personalizado disponível para download em PDF no Observa.
Essa é uma funcionalidade da plataforma que permite traçar o diagnóstico da primeira infância nas áreas de assistência social, educação e saúde, que são os 3 eixos temáticos do eixo de indicadores. Os dados que acabamos de mencionar foram expostos pelo professor de Marina, que trouxe um importante desafio para a sua turma: participar da elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância de Timbiras. Os planos são importantes instrumentos que trazem diretrizes e metas para as políticas públicas de primeira infância de um território. No caso da turma de Marina, cada aluno e aluno deveria desenhar aquilo que mais gosta na sua cidade e aquilo que achava que deveria melhorar. Os desenhos foram encaminhados para o Comitê Intersetorial de Elaboração do Plano. A participação da turma de Marina no processo de elaboração do plano se alinha à recomendação do Marco Legal da Primeira Infância, de participação das crianças na definição de ações que lhe digam respeito, em conformidade com suas características etárias e de desenvolvimento. O plano de Timbiras ainda não está disponível para download no Observa, já que ele não foi identificado na busca ativa para a localização dos planos pela primeira infância do Brasil. Os planos localizados, eles estão disponíveis para download na plataforma, como é o caso do Plano pela Primeira Infância do Maranhão, um dos poucos estados que já avançaram nesse sentido. A relação de todas as unidades da federação com planos identificados também está disponível para download. Outro material disponível no Observa e que pode apoiar a elaboração dos planos municipais é a pesquisa de análise de conteúdo de 100 planos municipais pela primeira infância. Essa análise permitiu identificar características gerais, tendências e especificidades no processo de elaboração dos planos municipais pela primeira infância, tendo sempre como referência as diretrizes estabelecidas no Marco Legal da Primeira Infância e também no Plano Nacional. Essa pesquisa, ela trouxe o olhar para aspectos importantes na elaboração desses planos, como a presença de ações relacionadas a registro civil, que está presente em 58% dos planos. O acesso ao registro civil de nascimento no Brasil, ele está quase universalizado, mas existem discrepâncias regionais importantes e que a gente ainda precisa destacar. Essa é uma ação importante, por exemplo, no município de Timbiras, que é a cidade da Marina, onde a gente já viu anteriormente que existem 5% das crianças de até 1 ano sem esse documento. Outro dado relevante, também presente nessa análise, é a participação das crianças de 0 a 6 anos na elaboração dos planos. Em apenas 20% deles, dos documentos analisados, houve um processo de participação e de escuta dessas crianças entre 0 e 6 anos. O Observa, no eixo dos planos municipais pela primeira infância, é uma ferramenta que vai permitir o acesso aos planos, né, tanto aos planos municipais como aos planos estaduais pela primeira infância. Os planos não identificados por meio de um extenso processo de busca ativa que foi realizado pela nossa equipe de pesquisa, podem ser enviados, podem ser submetidos ao Observa. Se a gente pensar, por exemplo, no plano de Timbiras, que começou a ser elaborado agora com a participação da Marina, assim que ele for finalizado, ele poderá ser submetido e assim integrar esse repositório. Outra funcionalidade disponível às gestoras, gestores e demais atores da sociedade civil envolvidos na produção de políticas públicas pela primeira infância é uma biblioteca com aproximadamente 500 obras para consultas e download. Os materiais desse eixo foram indexados a partir de palavras-chave que permitem a busca por tema, título, autor e organização. E quanto à Marina? Bom, ela ainda tem 4 anos. Não sabemos exatamente o que acontecerá com ela no futuro. O que a gente espera é que ela, assim como todas as crianças brasileiras, tenha seus direitos assegurados desde a primeira infância e que seu desenvolvimento seguro e saudável lhe permita ser uma pesquisadora, uma professora, uma advogada, uma engenheira, como todas as mulheres inspiradoras que compartilharam esse evento conosco. Essa foi a história de Marina. Bom, e agora nós gostaríamos de convidar a todas e a todos para, enfim, navegar pelo ambiente do Observa e explorar os dados e as informações que estão disponíveis. Para isso, então, eu vou pedir o auxílio da nossa equipe técnica para que eu possa compartilhar a minha tela. Isso.
Um minutinho. Bom, vocês conseguem ver a minha tela já? Conseguimos. Obrigada, Thaís. Bom, esse é o ambiente do Observa. Essa é a página inicial dessa plataforma que convida vocês a navegarem. Nessa página, a gente consegue acessar os 3 eixos que foram pensados para a disponibilização dos dados. O eixo de indicadores, o eixo de planos pela primeira infância e uma biblioteca. Um pouquinho abaixo, a gente tem um painel dinâmico que é alimentado pelos indicadores do eixo 1. Esse painel, ele alterna dados nas 3 áreas de assistência social, educação e saúde, e alterna também os municípios aqui presentes. É um convite a explorar esses dados que estão disponíveis de forma muito mais detalhada, inclusive com as desagregações que foram tão mencionadas aqui no eixo de indicadores. Um pouquinho mais abaixo, nós temos uma faixa de notícias para que a gente possa apresentar algumas ações de destaque no campo da primeira infância, e logo depois os e as realizadoras desse projeto, né? E os nossos apoiadores. Então, vamos entrar aqui para explorar o eixo dos indicadores, que é o eixo 1. Bom, esse é o eixo 1, eixo de indicadores pela primeira infância. Vou esperar um minutinho para a minha página terminar aqui de carregar, para que eu consiga fazer a busca nessa... A gente tem uma caixa inicial, né, um box de busca, onde a gente consegue fazer buscas para todos os níveis da federação. Eu posso fazer buscas para o Brasil, eu posso fazer buscas para as regiões, eu posso fazer buscas para os estados e para os municípios. Bom, a minha internet não está colaborando comigo nesse momento para que eu consiga digitar aqui nessa caixinha. Vamos ver aqui. Deixa eu voltar na página. Deixa eu recarregar aqui. E aqui sim, funcionando. Vamos lá. Eu tinha mencionado que a gente consegue fazer busca aqui, nesse campo, para todos os níveis da federação. A gente pode pesquisar pelo Brasil, a gente pode pesquisar para as regiões, né? Aqui tem um exemplo do Nordeste. Nós falamos bastante do estado do Maranhão, onde fica o município de Timbiras, que é o município da Marina. A gente pode, clicando aqui, escolher o nível da federação em que a gente deseja navegar. Como a gente já navegou um pouco pela história da Marina no município de Timbiras, vamos agora ver um pouquinho dos dados da capital do estado do Maranhão. Então, digitando aqui, eu vou escolher um dos eixos, assistência social, e ele vai me retornar com os resultados aqui do município de São Luís e os indicadores do eixo de assistência social que estão aqui apresentados. O resultado que aparece aqui em cada indicador é relativo ao ano mais recente. A gente pode abrir esses indicadores clicando no nome ou nessa setinha ao lado e, enfim, a gente consegue acessar mais informações sobre cada um deles, né? Nós temos o resultado geral, que é a média do estado, do município, nesse caso, o conceito desse indicador, o ODS relacionado, a fonte e o ano mais recente desse indicador. Nós falamos muito aqui sobre as desagregações e a importância de olhar para além dessas médias, né? O que os dados desagregados conseguem nos revelar. E o que significa olhar para os dados desagregados? É conseguir identificar as diferentes, as múltiplas infâncias que estão presentes no nosso contexto. Se a gente tem 59% das crianças no município de São Luís em situação domiciliar de pobreza, se a gente olha para a desagregação por cor ou raça, a gente percebe que são 40% das crianças brancas em situação domiciliar de pobreza e 65% das crianças negras em situação domiciliar de pobreza. Então, acho que esse dado revela muito bem para a gente o que significa olhar para as desigualdades além dessas metas. Vou destacar aqui também um segundo indicador relacionado à proporção de crianças de 0 a 5 anos com deficiência beneficiárias do BPC inseridas no programa Criança Feliz. E vou chamar a atenção desse indicador para destacar o processo de construção desses indicadores na plataforma, né? Nós tivemos o trabalho, o desejo de apresentar alguns dados que ainda não estão disponíveis em outras plataformas, em outras bases de dados de acesso público. É o caso desse indicador aqui, por exemplo, que coloca um olhar sobre as crianças com deficiência, nesse caso as crianças beneficiárias do BPC, e nos permite ver quanto por cento delas estão inseridas no programa Criança Feliz. Lembrando que as crianças com deficiência no BPC são público-alvo desse programa.
Eu mencionei aqui o ODS relacionado aos indicadores, que aparece nessa tela também. Além de identificar o ODS relacionado, nós tivemos o trabalho de identificar quais são as metas relacionadas a cada um desses indicadores, e essas informações vão poder ser acessadas aqui num documento que descreve toda a metodologia de elaboração desses indicadores e da plataforma como um todo, e traz também uma ficha de metadados para todos os 44 indicadores disponíveis nessa plataforma. Outro destaque, acho que é importante mencionar que todos esses dados estão disponíveis para download, né? Se a gente abre um dos indicadores, temos aqui a possibilidade de baixar o dado do próprio indicador, a gente pode fechar, e aqui embaixo a gente pode baixar todos os dados de todos os indicadores disponibilizados na plataforma. Aqui um pouquinho mais acima, a gente consegue navegar nos temas dos indicadores, os indicadores de educação e os indicadores de saúde. Um pouquinho mais abaixo, nós temos ferramentas, funcionalidades que são super importantes para que a gente consiga olhar com ainda mais detalhe os resultados dos municípios, dos estados, das regiões, enfim, para o Brasil todo. Passando pela história da Marina, nós destacamos várias dessas funcionalidades. Uma delas é a série histórica, a gente tem uma série histórica começando em 2016 e vai até o ano mais recente de cada indicador. E aqui nós estamos na proporção de cobertura vacinal, eu posso alterar e voltar para assistência social, que é onde nós estávamos, crianças em situação domiciliar de pobreza. E um pouquinho mais abaixo a gente consegue visualizar também a série histórica, como a gente avançou desde 2016 no que se refere ao acesso à renda para essas múltiplas infâncias. Eu posso acessar a cor ou raça, por exemplo, e identificar como é que foi o acesso para crianças negras e para crianças brancas, inclusive habilitando e desabilitando essas funcionalidades aqui, tá bom? Outra funcionalidade é a comparação. Aqui a gente consegue comparar os dados do município selecionado com os dados da região, com os dados do estado, com dados da região e com dados do Brasil. Com o recurso aqui de passando o mouse, a gente consegue visualizar os resultados em percentuais. Aqui também a gente consegue observar as comparações de cada uma das desagregações e aí escolhendo o ano mais recente para que a gente possa navegar. Por fim, temos o relatório personalizado, que é esse documento em PDF que estará disponível já está disponível para todos os 5.570 municípios. Basta clicar aqui, eu não vou fazer isso agora, para a gente não precisar mudar de tela, mas ele está disponível para todos os 5.570 municípios e, na verdade, ele pode ser acessado para o estado, também para a região e para o Brasil, dependendo da escolha aqui na ferramenta de busca. Você quer seguir, Thaís? Vamos, você vai me guiando e eu vou ter o prazer de apresentar o eixo dos planos pela primeira infância. Como a gente já falou, o eixo de planos pela primeira infância ele tem 3 grandes funcionalidades. Uma é ser o repositório de planos pela primeira infância, então temos uma barra de busca semelhante ao que a gente tem no eixo dos indicadores, onde a gente pode pesquisar para um município, o estado ou para o Distrito Federal. Por exemplo, a gente pode pesquisar Arapiraca, como Diana fez. Ao clicar em Arapiraca, a gente tem a funcionalidade de download do plano de Arapiraca, que já foi elaborado. Além da busca por planos, descendo mais um pouco, a gente pode acessar a lista de planos pela primeira infância disponíveis para download. Assim, a gente consegue ter esse retrato, que será alimentado a cada vez que nós recebemos um plano, que um outro plano for elaborado e passe a integrar a plataforma. Uma outra funcionalidade muito importante é o resultado da análise de pesquisa com análise de conteúdo de 100 planos municipais pela primeira infância. Essa análise, como a gente já disse na nossa apresentação, ela foi baseada em diretrizes estabelecidas no Marco Legal da Primeira Infância, que é o nosso eixo, né, a nossa vela que nos leva em todo o observatório, e no próprio Plano Nacional pela Primeira Infância. Então, ao clicar, você já consegue baixar a análise completa. É um documento robusto, com diversas informações sobre os planos analisados, e inclusive também com um questionário de análise de conteúdo disponível para visualização.
Um pouco mais abaixo, descendo a tela, a gente tem a funcionalidade de envio do plano pela primeira infância. Então, caso um gestor, uma gestora, um ator da sociedade civil que participou da elaboração de um plano de um município, que não foi identificado na busca ativa, porque a busca ativa ela foi um início desse projeto de divulgação dos planos, pode enviar para o Observa o plano, que a gente sobe no site para visualização. Então, é um pequeno formulário com nome, e-mail, a localidade do plano e um anexo para anexar o plano para upload e apertar o botão de enviar, que chega no e-mail do Observa. Então, essa é a nossa aba de planos municipais. Nós falamos aqui também da biblioteca, que é a terceira aba do Observa, e como a gente colocou nas nossas apresentações, a gente viu que era importante fornecer em um único local informações, repositórios, materiais de referência sobre a primeira infância para o usuário ou usuária que estão navegando na plataforma. A biblioteca ela tem também uma barra de busca, nesse caso a gente pode pesquisar por título, por autor ou temática. É uma temática que a gente falou na nossa exposição, foi a temática de registro civil. Ao digitar e pesquisar, nós temos os materiais do Observa, que tem a palavra-chave de registro civil no seu conteúdo. Então, o usuário pode navegar sobre temáticas que estão no marco legal, que estão no plano nacional. Como também já falamos, a biblioteca ela vai ser alimentada constantemente com novos documentos de referências. Todas e todos vocês que têm documentos que desejam que integrem o Observa, podem enviar para a rede, podem enviar para o Observa, que essa vai ser uma alimentação constante. Acho que conseguimos apresentar o Observa, estão todos convidadas e convidados agora a navegar, explorar e utilizar essa ferramenta. Bom, eu queria agradecer novamente a participação de todas e todos aqui nessa navegação, e o que a gente espera é que essa ferramenta possa fazer a diferença na realidade dessas crianças, fazendo uma referência à fala da professora Gina, tão poderosa e tão tocante. O que a gente espera é não precisar falar de crianças invisibilizadas em algum momento, que a Marina, que foi a nossa personagem aqui, não seja uma criança invisibilizada e que nenhuma outra criança na primeira infância seja invisibilizada também. Então, estão todos e todas convidados a navegar pelo Observa. Já interrompo aqui o meu compartilhamento de tela e vou chamar a nossa mediadora, Ana Potiara, para dar seguimento. Poti. Muito obrigada, Diana e Thaís. Foi uma surpresa ter a história da Marina. E eu acho que é isso que nós desejamos, né? Que a história da Marina, que o Observa seja um instrumento muito importante na vida da Marina, que é uma personagem, mas na vida real, que transforme vidas de Anas, Dianas, Marias, Miriams, Eduardos, Williams, Tiagos, que estão aqui, que são crianças que estão são todas as infâncias, em todos os pontos do Brasil. E é para isso mesmo, eu quero inclusive falar para vocês, gente, que todas essas funcionalidades apresentadas por Thaís e por Diana foram pensadas com muito carinho, depois de muitos debates, de muitas discussões, e foram executadas com muita dedicação e profissionalismo. Foi muito importante para todos nós que participamos dessa produção do Observa, todo esse processo. Nos dedicamos muito e foi muito bacana. Estou muito, muito, assim como eu tenho certeza que toda a equipe está muito feliz pelo lançamento dessa plataforma hoje. Muitíssimo obrigada, Thaís e Diana, mais uma vez. Então, nós nos bastidores, alguns dos nossos colegas selecionaram algumas perguntinhas, né? São 3 perguntas, 2 ou 3 perguntas que estão aí nos comentários para serem respondidas agora. Então, eu convido a Diana, a Thaís e a Miriam para estarem aqui juntamente comigo para responder sempre que possível essas perguntas. Podem colocar as perguntas na tela. A primeira pergunta
Como será divulgada a plataforma entre os gestores, prefeitos, candidatos, assessores nas próximas eleições? Eu acho que eu posso começar respondendo, inclusive, né? Então, a Rede Nacional Primeira Infância, eu já disse um pouquinho, também desenvolve e está desenvolvendo, está trabalhando agora na campanha Criança é Prioridade. É uma campanha desenvolvida que está na sua terceira edição e este ano é dedicada a buscar o compromisso de candidatos e candidatas das prefeituras de todos os municípios brasileiros. E aí, como que o Observa pode ser importante nessa ferramenta, nesse processo? Primeiro que dentro do nosso site da campanha, que é o Primeira Infância, só um minutinho, eu vou falar com toda certeza para vocês, primeirainfância.org.br/campanha, eleições, 2020, nós temos esse site para campanha, lá tem um banner que vai dar acesso ao Observa. Isso nós pensamos muito bem, porque nós imaginamos que o Observa é uma ferramenta extremamente importante para esse período eleitoral. Por quê? Porque eu posso levar aos candidatos, principalmente, o relatório que a gente extrai do Observa, mostrando para ele como está o município dele, né? Qual é a realidade do município dele para crianças de 0 a 6 anos. Então, ela é uma ferramenta muito potente para o período eleitoral e principalmente para depois, porque depois esse mesmo candidato ou candidata que sendo eleito pode utilizar também a plataforma do Observa para fazer mais uma vez o diagnóstico do seu município, analisar onde estão as falhas juntamente com os gestores e aonde tem potencialidades, aonde já evoluíram e aonde precisam mais trabalhar pela primeira infância e desenvolver políticas públicas voltadas para esse grupo, para esse segmento da população. Então, eu vejo como uma ferramenta muito potente para gestores públicos e para toda a sociedade. Então, e eu convido a todos que quiserem participar da campanha Criança Prioridade, que também avaliem o seu município no Observa e leve esse diagnóstico também aos candidatos e candidatas. Então, a gente pode passar para a segunda pergunta? Segunda pergunta. As bases de dados do Observa são as mesmas dos órgãos oficiais utilizados pelo governo federal, estaduais e municipais? Obrigada, Poti. Eu posso começar respondendo essa pergunta, e sim, todos os dados do Observa foram calculados, foram processados a partir de dados e bases de dados oficiais. Esse é o primeiro ponto. Nós fizemos uma escolha de trabalhar com as bases de dados gerenciadas pelo governo federal, pensando que essa era a alternativa, entendendo que essa era a alternativa para que a gente alcançasse os 5.570 municípios. Então, nós privilegiamos as bases de dados em que fosse possível acessar informações para todos os entes da federação. Agora, é importante a gente mencionar aqui que, embora essas bases de dados sejam gerenciadas pelo governo federal, são bases de dados oficiais, elas são alimentadas, né, de diversas formas, inclusive com a participação desses diversos entes. Né? Na área da saúde, nós temos a participação dos entes estaduais, dos entes municipais, submetendo dados para essas bases. Mas ela é gerenciada pelo governo federal para que, assim, a gente conseguisse alcançar o escopo que foi definido para o Observa. Você quer me complementar, Thaís? Vou fazer só uma pequena complementação da importância de usar as bases de dados federais, além da gente conseguir alcançar os 5.570 municípios brasileiros, a gente também conseguiu, ao trabalhar com os microdados dessas bases de dados, chegar nas desagregações, né? Tentar ao máximo chegar na Marina e ver a Marina, porque a gente sempre lembra que por trás de todos esses números, de todas essas bases, são crianças, são indivíduos, são públicos, são sujeitos de direitos. Então, a decisão de trabalhar com as bases de dados federais se deu por esses dois motivos. E também, eu acho que é importante agradecer não só a importância do comitê, a reunião de gestores, mas as reuniões setoriais de todos os órgãos que nos receberam para tirar dúvidas, para validar os indicadores, para nos qualificar cada indicador para que as informações que a gente apresentasse no Observa fossem representativas. Muito obrigada. Temos mais algumas perguntinhas. Pode colocar a terceira pergunta. Como atualizar dados de um município?
verifiquei que para Fernando de Noronha não estão disponíveis os planos. Sim, eu vou começar a responder essa e as minhas colegas complementam. Eu não sei qual é o nome de quem fez esta pergunta, mas o teu plano não está disponível porque provavelmente ele não existe ainda, tá? E vamos recordar que esta plataforma, esta aba da plataforma será para disponibilizar planos municipais pela primeira infância. Nós temos no nosso país muitos planos. Tem planos de infância e de adolescência, planos para educação, planos para a saúde, mas como este é o observatório do Marco Legal da Primeira Infância, nós estamos nos dedicando a fazer este levantamento e termos a memória, a presença, né, em PDF dos planos municipais pela primeira infância. Então, se o seu município não está ainda presente aqui no observatório, é por duas razões. Ou porque ainda não foi elaborado, ou porque nós não tivemos acesso a ele. Se este for o caso, você pode entrar em contato conosco pelo Fale Conosco, e nós teremos uma grande alegria em receber os planos municipais pela primeira infância do seu município, ok? Ai, muito obrigada, Praquita. Eu aproveito, então, inclusive, para reforçar que se o seu município não tem um plano, que na próxima gestão você, né, seja um fiscal que você cobre e também fomente essa ideia no seu município, né, junto à prefeitura, junto aos gestores municipais e toda a sociedade. Thaís, quer falar? Não, só para falar que na aba do eixo de indicadores, os dados, as informações dos indicadores de Fernando de Noronha estão disponíveis para consulta. É isso mesmo. Eu posso complementar, então, já que falamos todas aqui nesse tópico. Enfim, os dados de Fernando de Noronha estão disponíveis para consulta, mas acho que é importante mencionar a questão da atualização do eixo dos indicadores também. O eixo dos indicadores, ele apresenta resultados anuais, né? Então, nós corremos de 2016 até o ano mais recente. Para alguns indicadores, nós temos 2019. Nós temos já uma metodologia, um plano de atualização deste eixo também, que será anual. Então, assim que o dado mais recente do próximo ano estiver disponível, a gente faz essa atualização, sabendo que esses dados estão disponíveis nas bases de dados federais, como a gente mencionou na primeira pergunta que foi aqui colocada. É isso. Obrigada por ti. Por nada. Tem mais uma pergunta 4, não é isso? São 5, eu acho, no total. Então, vamos lá, pergunta 4. Existem dados sobre crianças com deficiência que são pouco divulgados nas bases de dados da federação? Bom, nós temos algumas dificuldades, né, vamos falar um pouco dessa questão da nossa premissa, que é de conseguir encontrar as vulnerabilidades e dar visibilidade a essas vulnerabilidades, né? Então, nós trabalhamos muito para que a gente tivesse, inclusive, na plataforma, alguns dados relacionados à criança com deficiência. Então, em algumas bases de dados, em parte delas, de fato, a gente não consegue acessar dados relacionados a isso. Isso é um ponto importante, e eu acho que este trabalho que está sendo discutido aqui, tudo que vai ser produzido a partir daqui, pode ser colocado como uma forma de impulsionar a produção desse tipo de dados. Mas nós temos dados no Observa, sim, sobre crianças com deficiência, né? Na apresentação do eixo de assistência social, nós mencionamos ali o dado referente às crianças beneficiárias do BPC, que estão incluídas no programa Criança Feliz. No eixo de educação, no tema indicação, eixo de indicadores, nós também temos alguns dados relacionados à criança com deficiência e acesso à creche e à pré-escola. Não sei se a Thaís quer falar um pouquinho sobre esses dados. Como a Diana colocou, é realmente uma limitação das bases de dados, e aí a gente pode fazer uma discussão sobre a invisibilidade de algumas infâncias, e, como a Diana colocou também, a ideia é que também isso seja um impulsor.
no eixo de educação, as bases de dados, os indicadores utilizados com o censo escolar da educação básica, gerido pelo INEP, traz as informações de criança com deficiência. Então, assim como o que a gente chama das outras desagregações, a desagregação de crianças com deficiência, ela está disponível nos indicadores em que é possível calcular. No eixo de indicadores, a gente tem vários indicadores com a possibilidade dessa desagregação. Ok, muito obrigada. Próxima pergunta. Para a inclusão de um plano municipal e ou estadual na plataforma, quais são os critérios? Eu vou começar, e se Miriam Praguita quiser complementar, Thaís, Potiara, enfim, fiquem à vontade. Bom, nós, ao navegar pela plataforma, nós apresentamos ali o campo específico em que é possível submeter esse plano. Então, o critério para que isso aconteça é que o município tenha esse plano, tenha concluído a elaboração desse plano, e basta preencher aquele formulário, anexar o anexo e disponibilizar por meio do Observa. Claro que nós teremos aqui um sistema de recepção, de análise preliminar desses documentos que serão submetidos, né, para a gente não incorrer em possibilidades de erro, de disponibilizar na plataforma planos ou outros documentos que não sejam exatamente plano pela primeira infância, que, como disse a Miriam Praguita aqui, é o nosso desejo. Mas o critério é esse. Se você tem um plano e se você não encontrou esse plano na plataforma, é só submeter pelo próprio observatório. Vocês podem acessar aí, o link está disponível já para a plataforma, e vocês vão entender exatamente como é que funciona essa funcionalidade. Apenas para reforçar, né, que é isso, muitas vezes, quando a gente foi buscar, quando a gente fez essa busca ativa, as pessoas nos disponibilizavam, claro que com a maior das boas intenções, e que de fato é muito importante também, o plano pela infância e pela adolescência, né? Ou um outro plano, o plano da educação, que são extremamente importantes, mas aqui, vamos lembrar mais uma vez, é para os planos municipais pela primeira infância. Então, de fato, nós temos ainda, é uma política que está engatinhando no Brasil, nós temos ainda poucos, e então compartilhem conosco. Sendo o documento correto, nós subiremos imediatamente para o observatório. Isso, muito obrigada. Última pergunta, pode colocar na tela. Para a atualização dos dados ou da biblioteca, qual será o link? Eu acho que não é pergunta 6, acho que essa nós já respondemos, né? Eu acho que, desculpa, Potiti, eu acho que a gente falou um pouco da atualização de modo geral, mas a gente não falou sobre como submeter documentos que podem ser disponibilizados na plataforma. Então, acho que é interessante e oportuna essa pergunta. O site do Observa tem um e-mail, está disponível ali na barra inferior. Então, aqueles e aquelas, né, pessoas, instituições, organizações que tiverem documentos interessantes, de relevância para compor essa discussão sobre primeira infância, que quiserem disponibilizar isso no Observa, podem enviar para o e-mail que está disponível na própria plataforma. Alguma complementação? Chegamos ao fim, então. Essas perguntas são muito importantes, né? E nós estamos também à disposição na Rede Nacional Primeira Infância, na Secretaria Executiva, para responder mais e mais perguntas. Se forem necessário, dúvidas, estamos à disposição, não é isso? Então, chegamos ao fim dessa manhã, do lançamento do Observa, que é só o início, né, deste processo. O que nós desejamos é que agora vocês todos que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, entre no Observa, naveguem, conheça o seu município, conheça outros municípios, divulguem entre os seus amigos, entre os seus pares, entre os seus colegas. É muito importante que essa ferramenta chegue a todos os municípios e chegue à ponta. Agradecemos muito a disponibilidade de vocês, a disposição de estar aqui conosco até agora, afinal já é o horário do almoço, mas nós estamos muito, 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 muito felizes mesmo. Miriam, você quer dar uma última palavrinha?
Sim, sim, sim. Quero agradecer também a todos e todas e dizer que nós temos muita consciência de que este é o lançamento, mas que esta plataforma é um ambiente orgânico e vivo, que ela continuará sendo aprimorada, juntando mais dados, mais documentos na biblioteca, mais planos municipais. É isso que a gente espera. Então, falem conosco, se comuniquem conosco, é isso que nós desejamos, né? Uma plataforma viva. E eu não poderia ir embora e me despedir sem agradecer, né, mais uma vez, algumas pessoas nominalmente, porque eu acho que isso é muito importante. Então, eu agradeço ao Vital Dieudonné, e aí eu agradeço a nossa equipe, né, a Poti, a Diana, a Thaís, ao Vivarta, a Luciana, ao Eduardo Chacora, a Flavinha, a Jaqueline, a Antônia, o Diego, a Dai, a Beatriz, a Kate e ao Breno mais recentemente, e ao Alexandre, que trabalhou os dados dos indicadores. Se eu tiver esquecido alguém, por favor, falem rapidamente. Agradeço a todo o grupo diretivo da rede, a Mari, a Mariana, minha querida companheira de todos os dias, né? Meu anjo da guarda também. Agradeço a todo o grupo diretivo da rede e a toda a assembleia da rede, a todos os sócios da rede, que são somos todos nós, né, de verdade. Então, muito obrigada e sigamos juntos e juntas neste trabalho que muito nos alegra e nos honra. Muito obrigada. Eu quero agradecer a Gisele, que produz essas artes lindas, né? Gente, olha, gente... como é bom de trabalhar junto. Oh, meu Deus, Gisele. Somos muitos e muitas, e aí a Gi, que produziu muito bem todas essas artes, sempre com muito carinho, muita dedicação, e respeitando também todas as infâncias, né? Esse é um papel que nós temos aqui, que nós trabalhamos muito, tentando sempre estar alinhado às infâncias brasileiras, enquanto imagem também. Agradeço mais uma vez a todos e todas pela disponibilidade, por toda a atenção. Desejo a todos um bom almoço e uma excelente tarde. Muitíssimo obrigada. A Rede Nacional Primeira Infância e a ANDI agradecem a vocês.